Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pauta 1, programa que te conecta com os principais assuntos do momento. União homoafetiva, fim das brechas no casamento infantil, direito dos animais, entre outros assuntos como a doação de órgãos e regras para a inteligência artificial, são temas da reforma do Código Civil, nosso assunto no programa de hoje. Algumas polêmicas são situações que já acontecem no mundo real, mas que causam relativa confusão no campo do direito das pessoas. Entre as preocupações está a de fechar lacunas de normas já antigas criadas há mais de 20 anos que não fazem mais sentido nos dias atuais. As sugestões de mudança foram aprovadas no Senado, mas por uma comissão de juristas. E agora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode acatar esse texto de maneira integral ou parcialmente. Rodrigo Pacheco também poderá sugerir mudanças no texto, dando início, então, a essa tramitação no Congresso. E a partir de agora, sobre este assunto, nós conversamos aqui no Pauta 1 com o vice-presidente da Comissão Especial de Direito Civil da OAB Goiás. Para tratar deste tema, recebemos Hugo Franco, advogado civilista. Muito obrigado aqui pela sua presença. Obrigado, Samuel. Bom, a gente falou aqui na abertura do programa sobre uma reforma do Código Civil. São muitos temas. E agora, lá no Senado, toda a discussão feita pela Comissão de Juristas vira um projeto de lei e os senadores começam, então, a discutir essa questão. É quase um novo Código Civil. E aí a pergunta inicial, como isso pode impactar a vida das pessoas? Bem, primeiramente, é importante destacar que existe o direito penal no Brasil, existe os direitos relacionados aos trabalhadores, mas aquilo que rege a vida em sociedade decorre realmente do que está positivado, aquilo que está escrito ali, previsto no Código Civil. Então, existe uma importância maior por trás dessa revisão, grande alteração, não importa o nome que a gente dê aqui, mas o fato é que está nascendo ou se está positivando, está se escrevendo toda uma relação jurídica que gera impacto direto na sociedade. Doutor, tem um questionamento importante porque isso vira uma pauta política, né? Apesar da amplitude do Código Civil, isso entra nas casas legislativas, no Congresso Nacional, e aí há uma politização sobre isso, inclusive do momento em que o Código Civil passa a ser analisado, né? A gente está no ano eleitoral, tem eleições municipais, deputados federais e senadores se dedicam às eleições. Essa é uma questão, né? Qual é a perspectiva efetiva para que uma matéria tão ampla passe efetivamente no Congresso no ano eleitoral? Olha, é preciso entender a dinâmica das casas legislativas. Nós estamos falando aqui de um código que a competência legislativa é do Congresso Nacional, então nós estamos falando de Senado e Câmara dos Deputados Federais. Isso é de extrema importância. Existe uma dinâmica que é necessário ser seguida, né, que é o rito. Na nossa opinião, eu acredito que talvez a gente não consiga concluir os trabalhos esse ano ainda, tá? Mas a vontade política me parece que existe, tá? Em que pese, no nosso entendimento particular, tem alguns itens que faltam uma discussão maior, é necessária uma discussão maior com a sociedade, um amadurecimento maior das ideias, mas nós sabemos que é muito difícil avançar com a legislação e que então é necessário que às vezes a gente acelere um pouco determinados atos para que seja realmente concluído e depois haver uma adequação ao caso concreto, à vida em sociedade. Doutor Hugo, eu queria voltar um pouquinho antes da gente detalhar as mudanças, né, o que está sendo avaliado, o que pode ser aprovado ou não. Queria que o senhor explicasse para quem está acompanhando aqui o programa o que é mesmo o Código Civil, como ele regula a vida do cidadão, quais são os seus efeitos práticos na vida do cidadão comum. Bem, o primeiro vamos falar em relação ao reconhecimento do nascimento, da vida, e aí nós estamos falando de morte. Quando eu falo de nascimento com vida, que hoje eu estou falando do que está previsto na legislação, nascimento com vida, nasce dali uma série de direitos, direitos de personalidade, direitos de contratar, né? E aí você tem direito de sucessão, enfim, uma série de direitos que são regulados no Código Civil. O direito de propriedade, tá? E aí nós estamos falando da casa que qualquer um mora, o lote, ou as suas empresas, né? Estou falando ali do direito de propriedade, nós estamos também falando alguns direitos vinculados à coletividade, que são de extrema importância para a sociedade, dos negócios jurídicos. Afinal de contas, todos nós praticamos negócio jurídico comprando alguma coisa, vendendo alguma coisa, uma balinha, um chiclete, não importa o que, isso é um negócio jurídico, um carro, uma casa. Então, isso também está previsto no Código Civil. O direito de sucessão, quando morre alguém, ou seja, como é que fica a questão patrimonial, quem são os herdeiros.
né, se a esposa ou se os filhos, como é que essa relação também é regulada no Código Civil. Nós podemos falar aqui também do direito de família, né, quais são os direitos da criança quando os pais se divorciam, ou às vezes nem chegam a casar, não tem um divórcio, mas afinal de contas são os pais. Quais são as responsabilidades desses pais perante essa criança? Quais são os direitos dessa criança? Quando há um divórcio, seja um casal, mesmo que não haja filhos, há o divórcio ou a separação apenas então somente entre aquele casal. O que acontece a partir dali é previsto no Código Civil, é regulado pelo Código Civil. Aqui nós também temos que falar do direito das coisas, né? Nós temos que falar do direito dos animais, muitas outras coisas que realmente é o que a gente vive todos os dias perante a sociedade, são previstas no Código Civil. E daí a importância maior. Tá? Eu vou dar também um exemplo aqui. Nós estamos na capital de Goiás, Goiânia, hoje, e aqui tem inúmeros condomínios. Eu moro em um condomínio, às vezes você, Jéssica, também mora em um condomínio. Então, aquela relação, aquela microcoletividade que existe dentro daquele condomínio, ela é regulada pelo Código Civil, além de ser regulada pela convenção do condomínio, que é um texto que vige ali, né, mas que aquela convenção tem que seguir o que está previsto na legislação específica e também no Código Civil. O senhor trouxe, então, uma amplitude do que é o Código Civil, e aí eu quero relacionar a próxima pergunta com aquilo que os meus dois colegas já perguntaram aqui para o senhor, tanto em relação à tramitação, quanto em relação à importância do Código Civil. O tempo para discussão da comissão de juristas de um código que tem uma relevância significativa, ele foi suficiente ou não? Precisaríamos de um tempo maior para amadurecer outras questões, principalmente questões mais delicadas. Algumas vamos entrar daqui a pouco, mas precisaria de mais um tempo ou não? O tempo para se discutir foi um tempo suficiente? Antes de responder propriamente a pergunta, é importante fazer alguns contextos, contextualizar. O antigo Código Civil era de 1918, ele entrou em vigência, tá? Demorou-se, salvo engano, eu posso estar errado a conta, mas 84 anos para vir um novo Código Civil, que é o que está vigendo hoje, que é de 2002. Então, muito se compara, e realmente os 84 anos gerou um prejuízo enorme para a sociedade, demorou-se muito, e a revisão desse Código de 1918, né, que entrou em vigência, de 1916, ele começou na década de 60 no Congresso, e aí foram quase 40 anos, basicamente, para se chegar ao novo Código Civil. E tudo que aconteceu de modernidade, de avanço na sociedade, hoje em dia é tudo muito rápido, a inteligência artificial, as novas tecnologias, os smartphones, enfim, os celulares e aí tantos outros, a internet, que não existia, quando começou a discussão lá na década de 60 do novo Código Civil. E aí fez-se o quê? Compara-se hoje. Não vamos esperar mais 40 anos, não vamos esperar 80 anos. E aí nós estamos falando hoje de 20 anos. Então, 20 anos comparado a 80, está dentro de uma coisa aceitável? Eu diria que sim, mas alguns itens não começaram há 20 anos atrás. Inteligência artificial começou tem 5 anos, a questão de gênero também é uma discussão maior, uma amplitude maior, tem 5 anos. Então, quando você pensa em coisas atualmente, talvez sim haja para alguns itens, não está maduro o suficiente para essa discussão seguir. Para outros tantos está maduro e o tempo já é suficiente e há necessidade, inclusive, sim, de muitos pontos da revisão. Cito aqui um exemplo rápido. A multipropriedade é uma realidade hoje dentro do Brasil, onde as pessoas, um imóvel é compartilhado por mais de uma pessoa por uma semana, 2 ou 4 semanas, muito em Caldas Novas, nossa realidade, tá? Mas está positivado já no Código por meio de alteração. Não se podia esperar uma grande revisão do Código Civil, era necessário introduzir, como foi feito, né, alterar o Código Civil para cuidar da multipropriedade, que já era uma realidade na sociedade, mas que não era tratada. Essa é uma reflexão que eu acho interessante, doutor, que é a comparação desses tempos, né? E, claro, isso tem um impacto direto na nossa vida e também no direito, né? De como as leis são criadas, como elas ficam em vigor durante os anos e como elas se desatualizam. Essa comparação dos 80 anos do século XX com esses 20 anos agora no século XXI, o que será que mudou mais, né? A nossa vida, as coisas que impactam diretamente na nossa vida nesses últimos 20 anos, 22 anos especificamente agora, ou nos 80 do século XX. Eu, pelo menos, tenho a impressão de que essas últimas 2 décadas foram bastante revolucionárias, né, para muitas coisas na nossa vida. Por exemplo, tudo que envolve a internet, tanto a inteligência artificial, as redes sociais, os problemas criminais, inclusive, que entram, né,
por meio das redes sociais, então agora no nosso bolso, né, estão no computador, enfim, nas telas, passaram a ter uma importância tão maior. Eu não sei se algo mudou tão drasticamente as nossas rotinas e provavelmente também como a lei se adequa a isso durante esses 80 anos do século XX. Só uma observação rápida, mas eu queria voltar na própria comissão, ainda nessa parte inicial aqui, para a gente entender conceitos. Como é que funciona essa história de juristas discutirem algo tão complexo quanto o Código Civil? E a gente sabe que no direito, apesar de haver uma intenção positivista, tem muita polêmica, tem muito jurista que pensa de um jeito e outros que pensam de outro jeito. Como é que funciona isso? Como é que essa comissão funciona? Olha, iniciou-se no Congresso Nacional, que é o ponto de partida, da onde todos os trabalhos iniciaram, mas vamos colocar a nossa realidade de Goiás. Tá? Houve uma determinação do Congresso de que os tribunais de justiça de todos os estados participassem desse processo. Essa grande consulta pública, essa grande participação. Eu fui o representante da OAB, indicado pela OAB Goiás, para participar da comissão em Goiás. Então, nós nos reunimos na sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Lá existiam várias comissões, subcomissões ou subcomissões aqui no Estado de Goiás, a qual eu participei de uma delas, junto com outras 2 magistradas aqui de Goiânia mesmo. Então, começou-se uma discussão local, isso tudo foi centralizado no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e enviado para Brasília. Tá? Em Brasília juntou-se todos esses compilados de todos os tribunais dos estados aqui, inclusive do Distrito Federal também, e aí passou-se para o passo seguinte. O passo seguinte tem uma comissão de notáveis, podem ser de carreira jurídica da magistratura, como os ministros do STJ, o ministro Salomão está diretamente envolvido nessa revisão, né, mas grandes doutrinadores, como o próprio Flávio Tartus, que é o relator, né, desse projeto, né, quem coordena os trabalhos aqui hoje. Então, houve sim uma penetração maior pelos estados, mas eu quero destacar que eu vivenciei, estava lá, né, presente, foi uma tarde. Uma tarde, então, a produção aqui de Goiás, não quero dizer que individualmente não possa ter havido outras produções, mas aquilo que foi institucionalizado pelo Congresso, né, foi uma tarde aqui no Tribunal de Justiça, tá, para a gente discutir. Como eu estava dizendo anteriormente, né, o Código Civil tem 7 livros. Né? Eu tive que, no dia dessas subcomissões, escolher um dos livros que eu participaria da mesa de discussão. Então, eu participei da mesa de discussão, né, da parte inicial do Código Civil, tá, que são mais ou menos 100 artigos, para vocês entenderem, mas o Código Civil tem mais de 2.000 artigos. Então, tinha outras subcomissões cuidando desses outros temas. Eu quero dizer que, na minha opinião, aqui não é técnica, tá? É pessoal, não estou falando aqui em nome da instituição também, a OAB, né, nesse particular, mas no meu sentimento, aquele tempo que foi concedido para a gente trabalhar essa discussão foi pequeno. Institucionalmente dedicado a isso, pequeno, né? Perfeito, perfeito. Doutor Hugo, por decisão do Supremo Tribunal Federal, os casais homoafetivos têm direito à união estável, né? Esse já é um dos pontos mais polêmicos, que gerou muita polêmica e debates lá na Comissão de Juristas também. E agora, com a revisão do Código Civil, essa autorização vai estar na lei. Queria que o senhor falasse um pouco dos motivos para tanta polêmica em torno desse assunto. Jéssica, excelente pergunta, tá? Mas é importante a gente pontuar. O que hoje a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, aceita é a união estável e aí uma decisão ou outra no Brasil autorizando o casamento. Tá? O que está sendo proposto agora de alteração do Código Civil não é o reconhecimento da união estável, é o casamento. E existe uma diferença técnica entre união estável e casamento com consequências jurídicas, mas o que está sendo proposto é o casamento. Então, eu acredito que esse assunto já foi muito debatido no Poder Judiciário, já foi amplamente enfrentado pela sociedade. É algo que deve ser superado, porque eu acredito que não tenha regresso nesse particular, porque o legislador, ao positivar o direito, ao legislar, né, prever, ele só faz aquilo que já é o comportamento da sociedade. Então, o comportamento da sociedade é que casais homoafetivos já se relacionam e isso gera impacto jurídico. Como é que fica uma criança adotada por um casal homoafetivo? Como é que é o direito de propriedade? E o direito do animal agora que a gente vai regular? Você tem decisões judiciais representando isso? Tem. Mas agora, positivando que, não mais dizendo, a lei falava, Jéssica, quando o homem e a mulher resolvem
casar. Né? E agora já não se faz, quando pessoas resolvem casar. Né? Não importa mais aqui o gênero. E aí o casamento e a união estável têm essa diferença. E em relação às relações poliafetivas dentro das famílias, essa previsão também inclui algo que na prática vem causando muita confusão, né? São entendimentos distintos Brasil afora. Essa uniformização pode trazer alguma segurança para essas famílias que têm esse novo formato, digamos assim? Eu acredito, Samuel, que do ponto de vista da garantia, talvez o Código não esteja inovando. Porque o próprio reconhecimento da Unistab, que era o que já existia, tá, já trazia os direitos. Já tinha uma série de direitos que, uma vez sendo feito de forma jurídica, ou seja, com escritura de reconhecimento de união estável, você afastava as discussões. O grande problema da discussão é a falta de instrumentalização daquela relação. Então, quando eu falo em união estável ou casamento, isso é feito no cartório de registro civil. Tá? Uma vez feito lá, o problema jurídico que decorria daquela união ficava afastado. Vamos pensar aqui num casal hoje, tá? Homem e mulher, não importa se homoafetivo. Se eles não fizerem uma regulação daquela relação, tá? Via escritura pública de reconhecimento de união estável ou casamento, vai continuar residindo o problema. Quando um faltar, ou seja, a morte de um, vai ter discussão com a família. Então, o Código Civil não vai resolver esse problema. Porque se as pessoas continuarem se relacionando sem instrumentalizar o direito, o Código não resolve o problema. É a primeira parte aqui do Pauta 1, são temas que a gente traz aqui nesta introdução que afetam diretamente a sua vida. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com outros destaques para você, não saia daí. Já estamos de volta no Pauta 1 de hoje. O tema que estamos destacando é a revisão do Código Civil. Nesta edição, nós estamos recebendo aqui no estúdio o vice-presidente da Comissão Especial de Direito Civil da OAB Goiás, Hugo Franco. Nós já tratamos aqui numa primeira parte de alguns temas, mas ainda restam vários outros a serem discutidos. Isso mesmo, Samuel. Um dos temas mais importantes discutidos pelos juristas foram as novidades em relação à doação de órgãos. Nossa equipe foi às ruas também saber a opinião da população. Vamos acompanhar. Isso reconhecido no Código Civil vai ajudar que você, se a pessoa autorizou, é isso que importa, a família precisa respeitar a vontade da pessoa que faleceu? Tem que respeitar sim, com certeza. Eu acho importante porque você está deixando formalizado que você é um doador de órgãos e a sua família tem que concordar com aquilo que você deixou escrito. Você acha que isso é importante para os familiares respeitarem a última vontade daqueles que partiram? Sim, ué, porque você vai estar ajudando outras pessoas a viverem, né? Tem que concordar, né? Se eu já deixei escrito, não tem nada que contestar, não. Sim, a vontade da pessoa tem que ser respeitada. Não é porque a pessoa fez a partida dela que deixa de ter a sua vontade. Então, se a pessoa passou a vida toda querendo ser uma doadora, por que não? Tem isso no Código Civil, você acha que vai ajudar para que essa última vontade seja escutada pelos familiares? Sim, porque há denominações religiosas que não permitem, né? Mas se a pessoa acredita e ela tem essa vontade, deve ser respeitada, sim. Doutor Hugo, a proposta então prevê que não é necessário mais aquela autorização do falecido por escrito para permitir a doação de órgãos. O senhor avalia que na prática isso vai tirar a burocracia da doação de órgãos, vai facilitar o processo? Jéssica, me permita aqui falar de uma experiência pessoal. Há cerca de 1 ano e meio eu perdi minha mãe por morte encefálica. Ela teve morte encefálica em razão de um tumor cerebral. Nós estávamos os 3 irmãos de forma muito consciente, a gente sabia que a gente poderia fazer aquela tomada de decisão. O que me preocupa um pouco, do ponto de vista da legislação, do texto que está sendo proposto, mas principalmente da prática, do resultado prático, útil disso, tá? Eu vou expor aqui para vocês. Primeira redação, eu acho ela confusa. Tá? Ela diz que a pessoa deixará escrito em no plural aqui, um dos seus documentos,
Acho extremamente preocupante e perigoso essa previsão. Hoje, com tanta tecnologia que nós temos, Jéssica, é interessante a gente pensar, nós temos o Gov, né, que é uma grande plataforma que todo mundo tem acesso, é até necessário, inclusive, né, você ter o acesso ao Gov, o seu Gov, né, que são os seus dados pessoais. Talvez o governo optar, olha, essa declaração tem que ser feita em um lugar específico. Porque você imagina, eu posso declarar na minha CNH, minha carteira de motorista, tá, hoje, que eu sou doador de órgãos, mas eu mudei de opinião ali para frente, e nos meus outros documentos isso não está declarado. E aí a minha CNH é o documento que eu estava portando naquele momento. Acabou de ser alterada a legislação, inclusive, no Brasil não é mais necessário nenhum outro documento a não ser o CPF. Né? Isso já foi regulado em lei própria. Quer dizer, eu não declarei no meu CPF, mas vamos falar que eu declarei. Mas eu mudei de ideia, mudei de opinião. Então, o fato da lei prever em qualquer documento, eu acho arriscado. Eu acho que tem que ser revisto o texto nesse particular. E do ponto de vista prático, é importante a sociedade entender o seguinte. A minha mãe, nesse caso que eu estou dizendo é concreto, isso aconteceu, ela estava internada em um hospital particular. Tá? O transplante de órgãos no Brasil, ele tem que ser feito pela rede pública, a não ser em algumas situações específicas da rede privada. Tá bom? Mesmo quando é num hospital, numa instituição privada, é o poder público que regula, né, a fila, né, o banco de doação de órgãos, a fila e etc. Né? Então, gera um monte de consequências. A UTI, o preço de uma diária de UTI no Brasil é extremamente cara. 8 mil, 10 mil, 15 mil, dependendo do hospital, da instituição que você está internado. Então, outro dia desse, o primo de um cliente, tá, sofreu um acidente, também teve morte encefálica. A família resolveu doar os órgãos daquele acidentado ali, daquela pessoa. Tá? O problema é que ele estava internado num hospital privado. Olha só, eles autorizaram a doação dos órgãos, só que para retirada, de acordo com as regras técnicas, seria necessário mais 5 dias. Ele estava com morte encefálica, ele seria mantido no hospital normal, a saúde física dele estava normal, só teve morte encefálica, né, que é o critério para determinar aqui a doação de órgãos em circunstância, na maioria das circunstâncias. Né? E aí o que acontece? O hospital cobraria da família essas 5 diárias. Ora, se o Estado não está preparado, se é interesse do Estado, se é interesse da sociedade, mas o Estado não está preparado para resolver um problema que aqui não é legislativo, não é da legislação. Aqui nós estamos falando de outro problema, um problema operacional, financeiro. Se o Estado não está preparado para isso, eu acho que não é a legislação que vai resolver o problema. Eu sou doador de órgãos, não está declarado em nenhum documento. Eu não declarei. Mas eu tenho certeza que no dia que eu faltar, minha família fala, mas espera aí, eu vou ter que gastar mais 50 mil, 60 mil para eu doar os órgãos do meu ente querido? Não faz muito sentido para mim. Uhum. Só essa questão da lei, doutor, hoje, mesmo tendo um documento escrito, alguém com uma declaração formalizada, a família que decide. Hoje é assim. E o que a lei está propondo, apesar da confusão que o senhor citou, é que tendo uma confirmação documental, aí não tem o que a família possa questionar, é isso, né? Ainda é necessário, assim, de acordo com o texto sugerido, a necessidade da testemunha assinar. Então, ter uma testemunha de que houve a morte encefálica, de acordo com os critérios médicos, vamos deixar isso aqui claro, ainda há necessidade da testemunha, mas não da autorização. Então, tem uma diferença entre, eu vou retirar o órgão daquele paciente sem ninguém saber, não é assim. Há necessidade, a própria lei prevê a ordem das pessoas que serão envolvidas nesse documento que é para testemunhar. E que fique claro também, em tese, se a pessoa se negar como testemunha, a lei também não resolve esse problema. Pois é, fica uma lacuna aí. Fica uma lacuna, exatamente. É importante também, de acordo com a sugestão atual, que vai ser revisada pelo Congresso. Claro. Doutor, eu queria retomar em um aspecto que o senhor começou a falar no primeiro bloco e que acho que casa muito, de uma forma muito pertinente agora nessa explicação no fim da vida de uma pessoa. O senhor utilizou um termo no primeiro bloco que é a respeito da capacidade civil. E aí o texto ele traz algumas informações a respeito dessa mudança. A gente está falando aqui da fase final da vida de uma pessoa, mas também há preocupações em relação ao início da vida de uma pessoa. O que seria essa capacidade civil e quais os efeitos dela na vida de uma pessoa? Bem, no Brasil hoje, o texto que vige e a sugestão continua sendo na mesma linha, é de que a vida começa com o nascimento, tá? Existe alguns entendimentos, aí doutrina, não vou me estender, é um assunto que eu acredito que ele é muito longo para ser debatido nesse programa, de que a vida começa com a concepção, tá?
Se eu considerar a concepção ou se eu considerar o nascimento, o direito muda completamente, tá? Mas nascido com vida adquire direitos. E a gente fala muito em direitos, tá? Mas adquire direitos e obrigações. É importante deixar isso claro para a sociedade, porque a gente não tem só direito, a gente tem direito e obrigações. Claro, o menor ou o incapaz é preservado o direito através de institutos, enfim, até os 18 anos, que é a maioridade, né? Então, sobre a questão da doação de órgãos, que nós acabamos de falar, é só a pessoa capaz que pode manifestar essa vontade. E aí nós estamos falando aqui hoje, e da proposta continua sendo 18 anos. Tá? O incapaz não pode manifestar vontade nesse sentido. Isso gera impacto para a sociedade. É importante deixar claro. Ah, meu filho pode escolher... Eu tenho um filho de 12 anos, tá, Jéssica? Meu filho pode escolher ser doador de órgãos só depois dos 18. Hoje ele não pode escolher. Ele pode até manifestar a vontade para os pais, né? E os pais ir lá e fazer esse registro num assentamento de registro civil dele, que é a certidão de nascimento. Mas ele não pode fazer sozinho. O texto aprovado pela Comissão de Juristas também traz outro ponto que é bastante polêmico, envolvendo a regulamentação das chamadas barrigas solidárias, que não envolvem recompensa financeira entre as partes. Nós também fomos à rua para avaliar com o público o tema. Se fosse para defender minha posição, ia ser não ter restrição para isso, mas ter alguma restrição mais regulamentada é melhor que isso ser completamente proibido. Por ser parentesco e não visar lucro, né, eu acho assim que, dependendo da necessidade, né, da pessoa, da família, eu acho sim válido, né? Eu acho que não deveria ser regulamentado. Eu preferia que esses pais adotassem uma criança que não tem família. Porque aqui no Brasil muitas coisas podem ser levadas para o lado da banalidade. Então acho assim que a gente não pode deixar que isso se torne uma coisa lucrativa. Eu acho que isso não pode acontecer. Eu acho que tem que ter normas, tem que ter regras, né? E as pessoas têm que cumprir se ela deseja isso. Eu acho que se levando para o lado da família, para um lado que não é sobre dinheiro, sobre pagar, eu acho assim que pode ser uma coisa boa para quem deseja, né? Doutor Hugo, o que muda agora então nessa questão da barriga solidária ou só estamos regulamentando a prática que já estava prevista? Existia na prática, Jéssica, mas nós sabemos que era muito clandestino, né? Temos aí na mídia informações, pessoas que tinham que ir para outro país para escolher uma barriga de aluguel em outro país, agora está sendo regulado. Eu tenho algumas preocupações. Quando você olha a estrutura que a comissão em Brasília adotou, você percebe que existe o texto atual, existe texto sugerido pela essa comissão e existe pela relatoria outro texto. Então, às vezes você tem 3, 4 sugestões e aí você está olhando para todo esse universo que vai ser revisado pelo Congresso. Mas veja bem, aonde me preocupa algumas situações. No Brasil, a gente tem o problema de que o brasileiro sempre consegue dar um jeitinho nas coisas. Então, o fato de não ser permitido que seja pago pela barriga de aluguel, tá? Essa falta de permissão, eu acho que a gente tem que pensar em outras regulações, não direito civil, para poder fazer esse controle. Como uma entrevistada colocou, é muito importante entender que no Brasil pode ir para o lado da banalidade. Isso me preocupa. Outro aspecto que eu acho que é importante é nós olharmos para a legislação, o texto sugerido aqui, Jéssica, e a gente entender que nós estamos falando de barriga de aluguel, que os documentos definindo a filiação dessa futura criança, né, que nasce com vida, né, os documentos têm que ser firmados antes da concepção, ou seja, antes de se contratar a barriga de aluguel, vamos colocar nesses termos, tá? E me preocupa um pouco porque todos os textos sugeridos, eles falam de procedimento médico. E eu acho interessante porque a gente conhece um pouco de algumas leituras, etc. A barriga de aluguel não necessariamente ela nasce de um procedimento médico. Então, me parece que nós estamos 20 anos depois revisando algo que é moderno, que é necessário, mas estamos deixando para trás. Porque quando eu não prevejo a possibilidade da barriga de aluguel sem procedimento médico, me parece que eu estou deixando uma situação concreta sem legislação. E aí você vai fazer o quê? De novo a jurisprudência, de novo o ativismo judicial intervindo nessas questões. Então, por isso que aqui é um tema dentro daqueles que eu classifico que não está maduro ainda para uma tomada de decisão. Acho que precisa mais discussão dentro do Congresso, enfim, de todos os setores da sociedade civil envolvida e etc. nessa discussão.
E tem alguma mudança em relação aos direitos da pessoa que está doando a barriga? Olha, ela não tem direitos financeiros, não pode ter no Brasil. Muitos de nós somos doadores de sangue. No Brasil não é permitido você doar órgãos ou tecidos, e aqui estou falando de sangue, por exemplo, que é um tecido, não é permitido fazer doação mediante pagamento. Então, para essa pessoa não, mas o interessante é, como é que fica o direito da sucessão? Como é que fica o direito de família quando eu estou falando ali de 3 pessoas envolvidas? Né? Eu estou pensando aqui que nós estamos falando de uma mãe que é ou não doadora de óvulo, tá? Porque nós temos as 2 situações. Eu estou falando da barriga de aluguel, que é a mãe que vai carregar no útero essa criança que vai ser, né, gestacionada ali, e do pai. Né? Seja ele um pai doador de um banco de doação de sêmen, por exemplo, ou seja ele o pai realmente, e ali estou falando de um casal. Toda essa matéria, se é só casal, se é casal homoafetivo, se é mãe solteira ou pai solteiro, porque quando a gente fala de barriga de aluguel, eu posso estar falando de uma mãe solteira que está conseguindo uma barriga de aluguel, usando sêmen de um banco de sêmen. Eu posso estar falando de um casal, homem e mulher, aqui nessa situação, que estão usando uma barriga de aluguel, certo? Então, eu tenho uma multiplicidade de possibilidades que não está sendo tratada. Doutor, só para deixar claro, tem a diferença entre a barriga solidária e a barriga de aluguel, né? As 2 coisas estão previstas na revisão do Código? Olha, o texto é confuso. Tá. Eu não sinto... Eu sinto que precisa de mais. A solidária seria sem essa vinculação financeira, uma pessoa com parentesco, enfim, né? E a de aluguel, aí sim com a questão financeira. Não necessariamente parentesco, tá? O texto sugerido não fala apenas de parentesco. É onde me preocupa um pouco. Aliás, um dos textos sugeridos, ele diz que vínculo de amizade. Aqui eu vou para o campo que me preocupa um pouco. É subjetivo, tá? Porque é subjetivo, totalmente. Então, se eu publicar 3 fotos amanhã em qualquer rede social, eu já passei a ser amigo de alguém, do ponto de vista da prova social. Então, se é para simular uma amizade, a gente consegue fazer isso de forma fácil. Outro ponto que é interessante, tá? É que essa questão da publicização da amizade, como você mesmo disse, é extremamente subjetivo. Tá? Mas, por outro lado, Jéssica, Samuel, vamos pensar que nós, nos nossos dias a dia, tem amigos que são muito mais próximos e afetivamente ligados a nós do que parentes. Tá? E a própria classificação do que vem a ser parente no Código Civil também está sendo sugerida a alteração. Então, você precisa de regular isso. Você fala lá na lei especificamente, quando a gente está falando da barriga solidária, nós estamos falando até o 4º grau. Tá? Olha, até o 4º grau eu não vou dizer que é todo mundo, mas assim, é muito amplo. O 3º já está meio distante, né? O 3º já, até para quem não é da área do direito, classificar o que seria 3º grau é extremamente difícil você fazer essa classificação. O 4º grau eu não vou nem dizer, mas o que me preocupa mais é a amizade. Tá? Essa parte realmente me preocupa, porque é extremamente subjetivo. E aí nós podemos criar a barriga de aluguel disfarçada de barriga solidária. Aqui que eu acho perigoso, e vai na direção do que a telespectadora colocou, a entrevistada, da banalização. Muitos temas aqui no Pauta 1 que a gente discute, então, nesta edição, falando sobre o Código Civil. O Pauta 1 vai para um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar sobre a repercussão deste assunto no Supremo Tribunal Federal e ainda o direito dos animais. Não sai daí, Pauta 1 volta já já. Estamos de volta com o Pauta 1 de hoje. Chegamos aqui no nosso último bloco, hoje falando sobre a possibilidade de reforma, de atualização no Código Civil. O tema está sendo debatido no Senado, já passou por uma comissão de juristas e agora será analisado pelos senadores, pelos agentes políticos. E por falar em agentes políticos, há também uma repercussão do tema em outras casas, uma delas lá no Supremo Tribunal Federal. Uma das grandes questões que nós temos que refletir é o quê? A segurança jurídica e a previsibilidade. É evidente, ministro Fachin, que é difícil ter segurança jurídica num país que a cada 20 anos cria comissão
no Congresso para rever o Código Civil, né? E a Não gente dá nem tempo de fazer a jurisprudência. E a gente tem que estudar tudo de novo. Está aí, nós tivemos então os ministros do Supremo Tribunal Federal comentando, o ministro Luiz Fux, o ministro Luiz Roberto Barroso. E aí, uma provocação, doutor Hugo Franco, que eu queria fazer aqui ao senhor em relação ao que os ministros colocaram. Principalmente após o chamado tema 100, que trata da segurança jurídica, de questões julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, de questões que podem ser revistas. E aí isso causou uma insegurança Brasil afora. Pergunto ao senhor, os ministros têm legitimidade para se portar ou para se manifestar de tal forma em relação a revisões, a outros tipos de manifestações, principalmente baseado após o tema 100? Samuel, primeiro eu quero falar que não em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, mas como advogado, na qualidade de advogado, eu acho que faltou sensibilidade na declaração do ministro Dias Toffoli, porque o que a gente tem visto nos últimos anos é um ativismo judicial praticado pelo STF, aonde ele gera a insegurança jurídica. Quando o STF, aqui através de um dos ministros, eu não estou dizendo que foi o STF que se manifestou, ali era um ministro do STF se manifestando, né, até de forma um pouco jocosa, diria eu, né, sobre essa questão da revisão do Código Civil, não me parece adequado, quando a gente sabe a quantidade enorme de insegurança jurídica que nasce no STF, que todo dia está mudando de opinião relativo a algum tema que ele mesmo julgou, como o caso do tema 100, né, onde basicamente eles acabaram com a coisa julgada no Brasil. Ou seja, a partir do momento que você não tem mais coisa julgada, ou seja, as decisões judiciais anteriores não se estabilizam no tempo, você destrói, corrompe o próprio pilar de sustentação do direito, da sociedade, inclusive. Por quê? Quem é que vai fazer um investimento? Você compra uma casa que estava numa discussão judicial, mas que foi encerrada através de uma sentença, a partir dali você adquire o direito, e eu estou falando de uma casa qualquer, pode ser uma casa simples, humilde, de qualquer trabalhador brasileiro, e aí 5 anos depois, 6 anos depois, uma decisão muda a decisão anterior, e fique claro, estou falando de uma decisão anterior judicial, não é uma decisão qualquer. Então, não me parece adequado o STF se manifestar dessa forma, mas, por outro lado, sim, para alguns temas, como eu já manifestei anteriormente, eu acho que está sendo precipitado, não está maduro o suficiente, então precisa, mas não de forma geral, genérica, como foi colocado pelo ministro Dias Toffoli. Doutor Hugo, outro ponto curioso em relação ao direito dos animais, né? O que está sendo discutido, o que vai mudar? Os direitos dos animais podem ser ampliados ou até mesmo equiparados com os direitos dos seres humanos? Olha, me preocupa bastante esse tema. Aqui é um daqueles temas que eu acho que está acelerado a discussão. Eu não estou aqui a dizer que os animais, de uma forma geral e ampla, não merecem algum tipo de proteção, tá? Mas a equiparação, que também não é o que está sendo proposto de forma direta. Mas é importante dizer que o legislador no Brasil é astuto, né? Ele consegue fazer as coisas que ele quer por veias transversas, né? Disfarçadamente, Jéssica. Então, o que você pega lá, você está equiparando os animais, está colocando os animais como seres sem ciência. O que significa sem ciência? A palavra complicada aí para a sociedade entender. O que é sem ciência? Bem, são seres que sentem alguma coisa, eles têm sentimentos. Então, eles podem, e sentimentos não do ponto de vista da dor física apenas. Eu estou falando sobre a ótica do subjetivo, da sensibilidade subjetiva. Então, um cachorro pode ter depressão. Um gato pode estar com um transtorno de bipolaridade. Eu estou aqui crescendo um pouco, mas é isso, tá? Como que você começa o direito? Você equipara eles colocam lá, os animais são seres sensitíveis, ok? Seres sem ciência, ok? Beleza. Quando eu digo isso, e aí eu me refiro até a essa casa que eu vi alguns temas, né? Olha lá, saúde e bem-estar. É um tema que é muito defendido nessa casa. Envolve a ciência do animal, envolve saúde e bem-estar do animal. Bem, quando os juízes... Aí você coloca só a palavra bonita, que é a gente reconhecendo que os animais têm sensibilidade, elas têm sentimentos, ok? Só que aí nasce o direito, porque no mesmo dispositivo legal diz que eles passam a ter legitimidade de direitos, eles passam a ter direitos. Ora, bem-estar e saúde envolvem uma série de elementos. Me preocupa quando eu vejo um país
com tantas mazelas, com tantos problemas, aonde a gente não consegue entregar uma saúde pública mínima para a sociedade. Entendeu? E aí eu trago, não equiparação jurídica, porque aqui nós não estamos falando, mas quando eu falo de direito de saúde e bem-estar do animal, aí eu estou trazendo equiparação na saúde e no bem-estar. Não é em todos os direitos, porque eu não tenho direito de personalidade, por exemplo, em relação ao animal, mas na saúde e o bem-estar, na medida que ele é um ser que sente, aí esse país não tem condição financeira para entregar um mínimo para a sociedade, em termos de saneamento básico, em termos de educação e etc. E aí nós vamos criar comissões amanhã, subsecretaria, ministério, e aí começa a nascer a grande burocracia desse país, aquela coisa gigante, aquele Estado gigante, aonde vai ter que destinar milhões ou bilhões de reais para a saúde animal. Enquanto está faltando dinheiro para cuidar da saúde pública, do humano, que agora a gente precisa falar animal e humano, porque a gente falava de saúde pública, nós estamos falando de humano. Agora não, a gente vai falar saúde pública do animal e a saúde pública do humano. Então, num país com tão pouco dinheiro, onde o povo, a sociedade sofre tanto, essa equiparação nesse item, eu estou falando aqui só de um item, tá? Eu posso, a partir dali, reconhecendo que eles são seres... Olha só, eu vi outro dia uma discussão, tá? Do pessoal especializado da área, ou entendido da área, vamos assim colocar, tá? Dos animais, que a gente pensa muito no animal doméstico, aquele domesticado, né? Que é o cão, o gato, às vezes um passarinho e etc, tá? Fala muito disso, mas e os animais de produção? Boi, vaca, pato, frango, porco, que são produzidos, estou falando de animais de produção, são produzidos para alimentar uma população de 8 bilhões de pessoas. Quando eu pego e jogo no direito civil a previsão que os animais são seres sem ciência, os animais não tem essa diferenciação, tá? Existe um das sugestões do texto, coloca os animais que fazem parte como do núcleo familiar, ou seja, tem contato com a família. Tá? Em tese, então, o boi que está lá no meio do pasto não tem contato com a família. Okay? Mas se alguém começar a criar o boi como um pet, como acontece? Como em alguns casos, porco, boi, enfim, cobra, enfim, aí já passa animais silvestres, mediante autorização, aí vamos dizer, não, mas precisa de autorização do IBAMA para você criar um animal. Tudo bem, a pessoa vai lá e consegue a autorização. Doutor, mas na lei hoje, aos olhos da lei, o animal é uma coisa, é um objeto. Perfeito. É preciso entender que o humano tem determinados direitos e aí a coisa, que são bens materiais, móveis ou imóveis, não importa, posso falar de uma casa, posso falar de um carro, posso falar de um boi, de um avestruz, tivemos eventos aqui de avestruz em Goiás já, então isso é tratado como coisa, mas as pessoas levam para o campo pejorativo, do campo da diminuição, e não é assim. E aí entra essa questão social mesmo, né, de como a lei vai observar como a sociedade está agindo. Porque a gente teve um avanço muito grande nesse sentido, de como as pessoas enxergam os maus tratos aos animais, enfim. Né? Então, acho que essa revisão está atendendo a esse clamor, digamos assim. O termo sem ciência, ele ultrapassa esse clamor, então me preocupa isso, ultrapassar. Eu acho que a questão dos maus tratos está muito bem cuidado já, atualmente é muito bem tratado, nós temos legislação que abarca perfeitamente isso, mas quando a gente fala em sem ciência, Jéssica, observe isso aqui. Quando você vai carregar um cargueiro com 10 mil cabeças de vaca para abate, tá? O que a ciência defende, que é o que está sendo positivado, tá? É a sugestão da alteração do código. O que a ciência diz é que, como eles são seres, você tem que entender como que eles sentem as coisas. Então, eles sentem como? Olha, a galinha, tá? De forma da hierarquia, tá? As mais antigas moram em cima e as mais novas moram embaixo, tá? Então, que os galinheiros, as granjas, os industriais precisam passar a respeitar essa realidade, para que elas se acomodem da forma que elas darwinianamente previam. Bom, além dessa questão do direito dos animais, essa reforma, falamos aqui já algumas vezes, uma reforma muito ampla, mas um assunto que é extremamente importante é a questão do direito digital. O doutrinador, relator da Comissão de Juristas, o professor Flávio Tarturce, ele colocou que o Código de 2002, o Código atual, é um código analógico e que esta atualização, ela traz o direito para a era digital, traz o Código Civil, melhor dizendo, para a era digital. De fato, traz mesmo?
com as introduções que estão sendo propostas? Precisa de muito mais, eu diria. Está sendo proposto pouco. Vamos fazer aqui uma pequena revisão histórica. O Google, que é uma ferramenta que hoje basicamente todo mundo utiliza, salvo engano, ele é de 2004. Então, a maior ferramenta que existe de busca e que nos entrega um monte de coisa hoje em dia, nem existia quando o código foi promulgado. Então, é necessário sim, o código não é digital, ele não abarca as nossas necessidades, e aqui podemos falar, por exemplo, das inteligências artificiais, e a gente nós temos que dividir aqui em dois campos, Samuel. Nós temos a inteligência artificial, que é apenas um software, que ajuda a gente a regular nosso dia a dia, tá? Ajuda no jornalismo, ajuda na faculdade de Direito, enfim, em qualquer campo. E as generativas. As inteligências artificiais generativas é aquelas que criam alguma coisa. Eu poderia citar várias, mas não acho que é o caso, mas vamos pensar sobre a ótica do direito autoral. Nós temos os compositores de música, certo? Eles compõem uma música e a partir daquela composição, que é registrada de acordo com o direito, ali positivado naquele país, passa a ter direitos, e são direitos fortes, tá? Regulados até na Constituição Federal. Mas e quando uma música passar a ser criada por uma inteligência artificial? Como será isso? Qual é o direito? Então, é quem fez o prompt, ou seja, quem deu o comando na inteligência artificial, é que vai ser o detentor daquele direito autoral? E aí eu posso ir para as artes, no campo da cênico e etc. Uma peça de teatro inteira redigida por uma inteligência artificial. Como é que vai ficar o direito autoral, tá? No caso de uma inteligência artificial? Não há previsão. Então, realmente, o código não atende, o código atual, de 2002, não atende essa revolução tecnológica. Como você mesmo colocou inicialmente, tá? Eu acho que nem na época da Revolução Industrial houve um avanço num espaço curto de tempo tão grande como essa revolução que a gente está vivendo agora, né? Então, é necessário, sim, rever o código. E aqui eu não estou nem falando rever, porque quando eu falo em rever, é porque eu estou pensando que já existe alguma coisa, eu estou revisando aquilo. Quando, na verdade, é criar. Porque não há legislação que abarque isso. Pois é, e há uma dificuldade nesse sentido, doutor, porque a gente está vendo agora as coisas acontecendo, né? A inteligência artificial, até o ano passado, fazia determinadas coisas. De lá para cá, ela já está conseguindo fazer outras. Então, me parece que seja um momento, talvez, até do legislador esperar, não? Porque se legisla nesse momento, depois a definição já fica rapidamente desatualizada? Essa sua pergunta é muito pertinente. Quando a gente passa a pensar sobre o ponto de vista legislativo, a legislação ela é feita em abstrato. Para a grande sociedade entender o que é legislar em abstrato. Você não pode criar uma lei para tratar do caso específico da Jéssica, do cachorro da Jéssica. Você precisa criar uma lei do ponto de vista do pet, do cachorro, em abstrato, para qualquer pessoa, não é da Jéssica. Então, quando a gente pensa assim, qual é a inteligência artificial de amanhã? O que ela realmente pode fazer? Em concreto, o que vai acontecer? Eu dei aqui agora há pouco um exemplo do direito autoral, de uma composição de uma música sertaneja, a nossa realidade aqui de Goiás, né? Mas é muito mais do que isso. Aonde é que nós vamos chegar? Eu não sou técnico, eu não sou da área, então eu prefiro não me manifestar propriamente sobre as questões da tecnologia, mas, para mim, muitas coisas ainda não estão maduras para serem decididas. Não obstante, outras já não só podem, como devem ser positivadas, né, legisladas sobre. Doutor, em relação ainda a essa questão do direito digital, e aí me parece que não apenas, né, restrito ao Código Civil, o senhor acha que tantos crimes que são cometidos pela internet hoje já estão abarcados pela legislação, ou essa constante evolução também dos meios digitais podem motivar mais atualizações na legislação? Olha, quando a gente pensa na parte criminal, que não é o que está sendo proposto agora, nós estamos falando da revisão do Código Civil, mas existem já muitas legislações esparsas cuidando desses crimes, né, cometidos em ambiente virtual, tá? No Código Civil, a gente tem que falar em ilícito civil, aquilo que gera dano, gera prejuízo e outras tantas coisas dessa área. Então, como ilícito civil, eu realmente acredito que a legislação precisa avançar. Nós precisamos de algumas regulações que são importantes, mas eu tenho comigo a convicção de que o legislador jamais irá conseguir acompanhar o ritmo de mudança da sociedade. A sociedade ela é heterogênea, tá? Ela é dinâmica, e a velocidade com que as coisas mudam dentro da sociedade, o legislador, principalmente nesse país, não consegue acompanhar.
Doutor Hugo, a gente já está aqui finalizando, né, caminhando para o final do nosso programa. O senhor já falou de alguns pontos que o senhor acha que estão sendo discutidos de forma muito rápida, outros pontos que são necessários de regulamentação, como a questão da inteligência artificial, direito digital e tudo mais. Para finalizar, o que o senhor espera do resultado final dessa atualização do Código Civil? O que o senhor acha que é imprescindível, que deve ser mesmo reformulado? O que o senhor espera como resultado final disso? Bem, como cidadão, eu espero que o judiciário, né, passe a respeitar os representantes do povo, que é o Congresso Nacional. Então, a discussão tem que envolver a sociedade civil, entendeu? E aqui eu estou falando das minorias também, as minorias precisam ter voz, é necessário entender isso, mas que quando isso vá para o Congresso Nacional, que aí sim o meu representante, aquele que está lá no Congresso Nacional, ele fale por mim. Então, não é o judiciário que pode falar por mim. Então, eu espero que esse código ele traga alguns elementos que, ou encerrar é difícil nesse país, né, mas que diminua muito o ativismo judicial. O ativismo judicial tem prejudicado a sociedade, tá? E eu, como cidadão, e aqui eu estou falando cidadão da área jurídica, né, que eu sou como advogado, né, eu trabalho com direito, mas a sensação que eu tenho enquanto cidadão é de que o judiciário quer me representar enquanto legislador, quando, na verdade, eu não escolhi o judiciário para legislar para mim. Eu escolhi o meu representante no Congresso para legislar por mim. E aqui eu também falo de uma confusão nesse país, que nós temos o legislador federal, o estadual e o municipal. E quando a gente pega, por exemplo, regras de urbanismo, você tem uma concorrência legislativa entre esses poderes e aí você gera uma confusão enorme. E me permita aqui, Jéssica, trazer uma sensibilidade. Eu fui no laboratório essa semana, tinham 6 vagas de estacionamento no laboratório. 5 era reservado. Há alguma condição especial, e estou dizendo que não tem que ter, tá? Mas você tem uma legislação municipal que cuida do idoso, você tem uma federal que cuida do deficiente com necessidades especiais, você tem do autista, que é necessário, vamos deixar isso claro, você tem das gestantes, tudo necessário. Do idoso, aí tem o super idoso agora também, mas a legislação é municipal, cada município tem uma, a federal, e você não tem nada que centralize isso. Aí você cria algumas aberrações, que é onde você pega uma instituição privada, que nós vamos falar de grandes hipermercados, shopping centers na cidade de Goiânia, que mais da metade das vagas hoje são reservadas a legislações específicas de qualquer ordem, né? E quando você chega no shopping center, ou chega no hipermercado, ou vai no laboratório, no meu exemplo, não há mais vaga para ninguém. Não é errado ter o tratamento legislativo, aliás, é necessário ter o tratamento legislativo, mas tem que haver uma centralização disso. Tem que ser mais inteligente, não pode ser feito da forma que está sendo feito. Eu espero que esse código ajude a resolver um monte de entraves que hoje ainda existem nesse país. Uma harmonização, uma pacificação, é isso que a gente espera, né, dos instrumentos legislativos. Hugo Franco, muito obrigado pela sua presença aqui no Pauta 1. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a todos vocês. Fica aqui aberto a qualquer outro convite para participar dos programas de vocês. E muito obrigado pelo carinho que todos vocês tratou eu como entrevistado aqui hoje. Hugo Franco é vice-presidente da Comissão de Direito Civil da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás. O Pauta 1 fica por aqui. Você quer sugerir algum assunto aqui para o nosso programa? Então, basta você interagir conosco nas nossas redes sociais. Vai lá no Instagram, @sistemasagres_, e faça a sua sugestão de pauta. Será um prazer discutir temas com você aqui no Pauta 1. A gente fica por aqui. Até uma próxima edição.